o que eu quero falar com vocês hoje envolve a proteção de dados e a tecnologia que está sendo utilizada por possivelmente todas as companhias presentes aqui, todas as empresas, todos os atores que trabalham no mercado que estão presentes, e um desafio regulatório que a gente tem no direito que diz respeito justamente a como lidar com a proteção desses dados dentro de um mercado que é absolutamente dinâmico e que traz a necessidade negocial, vamos dizer assim, de trabalhar com essas novas ou essas informações de uma maneira específica. Então, quando a gente pensa, né, em direito, quando a gente pensa em novas tecnologias, obviamente eu fiz aqui um resumo, né, de determinados usos, determinadas tecnologias que impactam diretamente no direito e vice-versa, né? Desde questões relacionadas especificamente a uma vigilância estatal, né, um surveillance específico do Estado em relação aos seus cidadãos. E aí eu trago para vocês um exemplo que na verdade, dois exemplos, né, que são exemplos de estados que têm uma formação absolutamente contraditória, mas que chegam a um resultado final que é muito semelhante. O primeiro é o exemplo da China, que recentemente adotou um sistema de social scoring, através do qual os cidadãos chineses são ranqueados de acordo com o atendimento ou não da ideologia proposta pelo sistema chinês, sistema político. Ao outro lado, né, lado oposto, a gente tem a Inglaterra, especificamente Londres, que é a cidade mais vigiada do mundo. É a cidade que tem mais câmeras de vigilância por habitante no mundo. Então, são dois sistemas absolutamente diversos. De um lado, a gente tem, teoricamente, uma ditadura, uma falta de transparência, uma falta de liberdade de expressão, e aí eu estou falando da China. E, de outro lado, a gente tem uma democracia em que, da mesma forma, se busca a vigilância total dos indivíduos que participam naquela sociedade. Essa é uma questão que é absolutamente pertinente à coleta de dados e ao compartilhamento de dados, né? E que traz implicações no exercício democrático, tá? Evidentemente, eu estou tratando do surveillance de um ponto de vista público, né, de direito público, do ponto de vista da relação entre o Estado e o cidadão, que não é especificamente o lugar de fala, vamos dizer, daqui hoje, né? A gente está tratando especificamente da coleta de dados para fins empresariais. Um outro problema que nós temos hoje em dia, e esse é um problema que eu diria que é um problema de comunicação, e é muito importante que a gente esteja aqui num evento que tem a Globo participando ativamente, que são os chamados filter bubbles, que são os filtro bolhas, através do qual as pessoas têm acesso a informações especificamente criadas ou delimitadas para o seu perfil. A gente tem os filtro bolhas que são muito utilizados, por exemplo, por redes sociais, a partir dos quais são trazidas informações para aquelas pessoas que participam daquela rede, de acordo com os likes, de acordo com as carinhas felizes, tristes, raivosas do Facebook, por exemplo. Isso traz também um déficit num exercício democrático, porque impede que as pessoas tenham acesso a outras informações que, porventura, elas poderiam acessar e, eventualmente, até mesmo modificar as suas opiniões. Sistemas preditivos, que eu acho que todo mundo aqui conhece melhor do que eu. Nós temos o sistema preditivo do ponto de vista do marketing, do ponto de vista empresarial, ele faz parte de uma necessidade, né, do jogo de mercado, mas quando a gente pensa num sistema preditivo que é desenvolvido para fins de vigilância, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, em algumas cidades,
em que existe a polícia preditiva, muito semelhante ao que ocorre naquele filme Minority Report, que provavelmente todos aqui já viram, em que a polícia antecipadamente, através de Big Data, identifica quais são os crimes e quais são as localidades onde aqueles crimes são comumente praticados. Então, a gente tem aí um targeting maléfico, público, de dados que vocês podem imaginar, atingem a população, geralmente negra e pobre, e de guetos nos Estados Unidos. Então, basicamente, a polícia, através de sistemas preditivos, bate na porta de um indivíduo que não cometeu algum crime, perguntando se está tudo bem. Está tudo bem? Precisa de alguma ajuda, auxílio psicológico, para, eventualmente, você não vir a cometer algum crime? Enfim, isso tudo trabalha com dados que são coletados através e que geram, né, uma análise, um sistema de predição que pode ser, eventualmente, enviesado, né? Internet das coisas, eu acho que praticamente é o caminho sem volta que nós vivemos hoje, a conexão de objetos através de redes e com trocas e compartilhamentos de dados o tempo todo, traz um problema de regulação e de proteção desses dados, como se trazer a informação a um determinado indivíduo que aquele determinado objeto, por exemplo, um iWatch, está se comunicando com um iPhone ou com uma camisa da Nike, um wearable da Nike, e que esses dados estão sendo coletados para fins de um marketing individualizado, específico, ou pelo menos para fins de desenvolvimento de novos produtos. Eu não tenho absolutamente nada contra esse tipo de atividade ou marketing. O problema é que as pessoas não são informadas. Será que a mulher que teve acesso ao marketing específico da escola no Facebook autorizou, de alguma forma, que acessassem os dados dela, de que, por exemplo, ela é mulher? E aí não vale falar que apertou o termo de uso do Facebook, porque aqueles termos de uso são feitos justamente para não serem lidos. E a gente tem um problema, por exemplo, de biobancos. Eu escolhi alguns temas que são diversos, justamente para ilustrar o problema que a gente tem no direito de regulação. A questão dos biobancos, por exemplo, em que a gente tem a coleta de dados biológicos e genéticos para fins de pesquisa médica ou pesquisa na área de saúde e que, muitas vezes, não geram benefício para a pessoa que cede aqueles dados e, eventualmente, a pessoa que os dados, né, dos quais os dados estão sendo utilizados, sequer tem conhecimento de que aqueles dados vão ingressar num banco de dados biológicos. Então, a gente tem um problema sério aqui que envolve, eu diria, do ponto de vista do direito, essas três facetas: coleta, uso e compartilhamento de dados. Tá? Qual é o problema que a gente tem no direito, que é um sistema que basicamente é baseado na ideia de autonomia da vontade? Então, qual é o problema que a gente tem no direito hoje em dia em relação à coleta, uso e compartilhamento de dados? Diz respeito diretamente à questão do consentimento, ou melhor dizendo, da falta de um consentimento livre, expresso, esclarecido a respeito do que está sendo feito por essas empresas ou esses governos, esses estados, por exemplo, o que está sendo feito em relação a esses dados. Essa falta de transparência gera a necessidade de se refletir sobre como deve ser realizada a proteção desses indivíduos, ou do direito desses indivíduos, que muitas vezes acedem a uma determinada plataforma ou concedem determinados dados sem que sequer tenham ideia do que vai ser realizado desses dados. Se a gente pensar do ponto de vista analógico, toda vez que a gente entrava numa loja, a gente ainda entra nessas lojas, e pedem para a gente preencher um cadastro, e eu sempre dava meu número de CPF errado e o meu número de telefone errado também. Hoje eu boto o CPF certo porque a gente tem um certo benefício fiscal. Eu estou, de alguma forma, concedendo meu dado para aquela loja. Se é uma lojinha da esquina da minha rua, um bazarzinho da minha rua, isso não traz qualquer tipo de impacto ou relevância. Agora, vamos pensar numa grande loja de, enfim,
uma loja de departamento que tem todos aqueles dados já coletados por mim e que traz um benefício. O trade-off é interessante, porque a vendedora já sabe meu nome, a vendedora já sabe meu perfil, sabe o número da minha calça, da minha camisa. Isso é bem legal, né? Só que esses dados ficam ali, são mantidos onde, são compartilhados com quem, qual é a finalidade dessa base de dados, enfim. Por que fazem isso? E aí, quem fazem isso, né? As empresas, as pessoas jurídicas, na grande maioria das vezes, que trabalham com base de dados. E as empresas que utilizam dados para fins de negócio. Então, por quê? Né? Primeiro, por conta de um plano de negócios. Né? O negócio, hoje em dia, e a gente já viu uma apresentação, que, né, aquela famosa revista, né, capa de revista, os dados são o novo petróleo, isso é absolutamente verdadeiro. Os negócios mudaram, certamente vocês sabem disso melhor do que eu, e os dados passaram a ser absolutamente relevantes para a realização e para a busca, na realidade, de um lucro específico dessas determinadas empresas. Mas por que essas empresas também se beneficiam desses dados? Né? Muitas vezes, e eu diria para vocês, sem medo de errar, que na grande maioria das vezes existe um desconhecimento por parte do usuário, apesar de eu não gostar desse termo, eu acho que mais fácil de compreender, ou seja, da pessoa que acede uma plataforma, uma empresa, uma loja, uma rede social, um site, o absoluto desconhecimento que essas pessoas têm a respeito, primeiro, do valor dos seus dados e, segundo, de que esses dados estão sendo coletados e usados e compartilhados. Aqui, nós estamos numa audiência que é uma audiência absolutamente especializada. Mas, se vocês fizerem uma rápida pesquisa ou uma conversa com outras pessoas que não sejam da área, nem de marketing, nem de administração, nem de direito, nem de TI, a grande maioria delas não faz ideia de que, ao ingressar numa rede social, aqueles dados que elas inserem, por exemplo, na rede social, vão ser utilizados para fins de marketing. Tá? Então, a gente tem aí uma dupla situação que favorece eventuais violações de direitos de pessoas, né, pessoas físicas, pessoas humanas. Né. Primeiro, o fato de que a gente tem um plano de negócios, como eu falei, e segundo, o fato de que existe uma ignorância absoluta sobre o valor dos dados e sobre a coleta, o uso e o compartilhamento desses dados. Provavelmente vocês já têm uma ideia, né, mas mais de 50% dos dados coletados na internet, isso foi um estudo que foi realizado pela Convergência Digital, é um dado de 2016, então eu postaria com vocês que esse percentual já pode ser maior do que esse que eu informo para vocês, mas basicamente mais de 50% dos dados coletados na internet vêm de 5 plataformas: Facebook, Chrome, YouTube, WhatsApp, Instagram, ou seja, Facebook e Google. 31%, e esse dado está em vermelho justamente para indicar um alerta, 31% dos brasileiros aceitam compartilhar dados pessoais. Por quê? Pelo simples fato que existe um trade-off. Se eu compartilho um dado, eu vou ter acesso a um determinado marketing, publicidade direcionada, e certamente eu vou ter algumas facilidades decorrentes desse compartilhamento. Tá? Ou simplesmente por ignorância, não faz ideia de que aquele dado vale ou pode ser monetizado de alguma forma. E o que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro hoje? Basicamente nada. A gente tem uma proteção que se aplica especificamente à internet, portanto, não se aplica a qualquer outro ambiente que não seja a internet, que é o chamado Marco Civil da Internet, que no artigo 7º traz dois incisos ou duas regras específicas sobre proteção de privacidade / intimidade / dados. Né? O inciso 1º do artigo 7º trata especificamente da inviolabilidade da intimidade, da vida privada. De alguma forma, a gente poderia associar essa intimidade e vida privada a dados. E o inciso 7º, que trata do não fornecimento a terceiros de dados pessoais. Para o futuro,
provavelmente esse ano ainda, nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 5276, de proteção de dados pessoais, muito semelhante à GDPR da União Europeia, que traz alguns princípios, alguns conceitos e algumas garantias, dentre as quais a gente tem acesso, retificação, cancelamento, oposição, bloqueio e dissociação de dados daquela determinada pessoa. Como é que a gente pode conseguir uma verdadeira transparência e uma proteção desses dados? Eu diria através de 2 mecanismos, Privacy by Default e Privacy by Design. Ou seja, a proteção dos dados daquela pessoa a partir especificamente da engenharia, né, o Privacy by Design, e especificamente através de níveis altos de proteção de dados. Bom, basicamente era isso, em pouco tempo, que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito. Muito obrigada pela possibilidade.